conhece André Luiz, né? Foi o espírito que, através da mediunidade de Chico Xavier, psicografou, né? Mandou mensagens da vida do além, né? E nós ficamos sabendo um pouco de como é a vida lá de lá. Em 1944, foi psicografada a primeira edição, né, do livro Nosso Lar, que nós deparamos com uma palavra que até então nós não conhecíamos, que é o umbral, que seria o inferno dos católicos, né? Então, como o tema é muito extenso, e eu tenho 15 minutinhos aqui, que eu vou falar bem rapidinho, porque vocês sabem tudo de umbral, só vou lembrar vocês. Né? É muito extenso o texto, então eu vou dar só umas pinceladas, tá? Quem quiser se aprofundar, eu aconselho a ler a série André Luiz, muito bom. Então vamos lá. Onde é que localiza o umbral? Dizem, tá? Localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos. A vibração desse local é depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. Para alguns espíritos que lá vivem, é uma região terrível e horripilante. Para outros, é um local que eles escolheram para viver. Como cada um tem seu livre-arbítrio, tem alguns que escolheram um umbral para viver e se dão muito bem lá. A vegetação varia de acordo com a região. Muitas vezes é constituída de poucas plantas, poucas vegetações, as árvores são de baixa estatura, os troncos grossos, retorcidos, de pouca folhagem. Imagina uma energia depressiva, uma planta tentando, sabe, criar forças e crescer. Nós encontramos alguns animais, aves ou rasteiros, aves ou animais que rastejam, mas de pouca beleza. Como aqui no plano físico, lá nós encontramos montanhas, encontramos vales, grutas, encontramos regiões de pântano, planícies, penhascos, cavernas, tudo que existe aqui, lá também tem. Os espíritos que lá vivem, que eu acho que é isso que vocês querem saber, né, que vocês são curiosos, eles se afinam por afinidade. A lei que rege o umbral é afinidade, sintonia. Então esses espíritos, eles se reúnem por afinidade e formam núcleos ou grupos pela concentração de tendências ou desejos gerais. Isso é uma lei, não tem nós queremos ou não, nós somos meio que puxados para aquilo, para aquele grupo aonde nós estamos vibrando. E são espíritos endividados perante a lei, perturbados e desequilibrados depois da vida. Só que esses desequilíbrios não apareceram após a morte. Esses desequilíbrios, essas desarmonias, esses endividamentos perante a lei foram gerados e criados no tempo que o espírito estava num corpo. Ele criou uma situação e aí, lá passando para o umbral, passando para o astral, a coisa fica muito mais presente, fica muito mais clara. E aí a lei vem, a lei de afinidade, de consciência, porque nós não temos mais o corpo físico, nós não vamos nos reunir pelo mais bonito, pelo loiro, pelo moreno, pelo preto, amarelo, olhos azuis, olhos pretos, nós vamos nos agrupar por sintonia vibratória de consciência. E aí nós vamos nos juntar com aqueles que pensam, sentem e agem da mesma forma que a gente. Alguns núcleos afins, eles vivem em cidades, como aqui nós temos os bairros das cidades, e lá também tem cidades lideradas por espíritos inteligentes. Eles usam essa inteligência para a prática do mal.
são estudiosos de magia, conhecem a natureza, seus elementos, conhecem como é que age os encarnados, o lado psicológico, psíquico, e adoram o poder. A comitiva desses seres são desde o braço direito, o sócio, capanga, escravos, serviçais e aí vai. Já em outros, esses grupos eles são organizados, disciplinados e inimigos ferrenhos do Evangelho de Cristo. E não querem a mudança de consciência dos encarnados. Eles não querem que vocês venham aqui tomar um passe, ouvir uma palestra, que geralmente é uma palestra chata, que ninguém gosta, e aquela coisa ficar batendo na cabeça da gente e a gente começar a querer mudar o nosso modo de agir. Eles não querem isso. Então eles vão fazer de tudo para vocês não virem aqui. Já tem outros núcleos ou vales, como alguns escritores espirituais utilizam, que são para desequilíbrios específicos, sempre atraídos por sintonia. Então nós podemos citar os vales dos suicidas, dos drogados, o vale dos alcoólatras. Então são espíritos que vivem os mesmos dramas, os mesmos sofrimentos e agrupam-se, se juntam para viver e reviver aquele momento. Também acontece com o vale dos desabortados, os distúrbios psíquicos, as guerras, os desequilíbrios sexuais. E em algum desses vales nós encontramos edificações, que é para os desfrute dos prazeres. Como acontece aqui no plano físico, nós temos locais que era para quem gosta de certos prazeres. Então, quando os encarnados dormem, em desdobramento natural, eles se juntam aos desencarnados por afinidade, por sintonia, e vão em busca de diversão. Então vão lá no vale lá da sexualidade, vão lá no vale dos drogados e se reúnem com os desencarnados. Muitos instintos nossos e desejos secretos nós temos guardados quase no nosso inconsciente. Está guardadinho lá que ninguém vê. Quando nós estamos com esse corpo de carne, com o nosso sorriso e as nossas máscaras do dia a dia, ninguém vê o que está dentro de nós. Ou quando nós vamos dormir, aqueles pensamentos, os últimos pensamentos, geralmente nós vemos algum filme, ou um filme de guerra, ou um filme pornográfico, ou um programa desses nossos programas maravilhosos, onde a bagacerice corre solta, e nós vamos dormir. E nós nos desdobramos naturalmente. Com esses pensamentos e com aquilo que nós temos guardado no inconsciente, nós vamos para esse lugar, gente. Querendo ou não querendo, nós vamos por sintonia. Então nós nos projetamos a determinados locais no umbral. Essas pessoas muitas vezes acabam sendo vítimas de espíritos profundamente perturbados e ligados ao umbral. Então eles vão vampirizar essas pessoas, vão manipular e em alguns casos até interferir na sua vida física, criando problemas familiares, doenças, perturbações psicológicas, dificuldades profissionais e financeiras. Então, esses nossos irmãos lá do umbral não são boas companhias. Espalhados lá na região sombria do umbral, nós encontramos o quê? Um oásis espiritual. Nós encontramos os postos de socorro. São locais de ajuda, semelhante ao complexo hospitalar, vinculado a uma colônia de nível superior. Então lá nós encontramos espíritos missionários que trabalham para ajudar aqueles que necessitam de ajuda, nas regiões umbralinas. Então, são as pessoas que procuram ou estão prontas para receber o tratamento, orientação, estão cansados de sofrer e desejosos de mudança. Então, eles fazem um passeio nas regiões, recolhem aqueles que já estão prontos para uma nova caminhada, ou às vezes nas próprias áreas, nesses postos de socorro, esses espíritos vêm baterem
pedindo ajuda, que já estão cansados de sofrer. O umbral nada mais é do que uma faixa de frequência vibratória. Eu falei muito em vibração, falei muito em sintonia. Então é uma faixa de frequência vibratória onde se ligam todos os espíritos desequilibrados. Espíritos encarnados e desencarnados, que se afinizam por interesses, desejos, pensamentos e sentimentos. Então, como nós somos os espíritos desequilibrados num corpo de carne, nós estamos à mercê da influência do umbral, todos nós. O umbral, ele é alimentado por nós, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. O umbral é alimentado daquilo que é pior que tem dentro de nós, o que é negativo, o que é imoral. Porque se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em outras paragens. Então, nós somos os mantenedores do mundo denso com os nossos pensamentos e nossos sentimentos menos elevados. Nós damos esses espíritos perturbados que lá estão, sem um corpo de carne, que se encontram ligados a essa faixa vibratória, grande parte da matéria-prima para as maldades, para as criações mentais, para sustentar todo aquele mundo que é umbral de trevas e sofrimento. Toda vez que nós deixamos de levar, que nós temos um impulso de raiva, de agressividade, ganância, às vezes nós sentimos inveja, ciúmes que o outro tem, que nós não temos, egoísmo que corre solto, orgulho, a arrogância e a preguiça, nós estamos acessando uma faixa mais densa deste umbral. Então nós alimentamos essa faixa do umbral mais densa com esses sentimentos. Toda vez que nós julgamos, ou que nós criticamos, ou condenamos uma outra pessoa, nós estamos nos revestindo energeticamente de emanações típicas do umbral. Toda vez que nós desejamos mal a alguém, e esse mal pode ser em pensamentos, em palavras ou em atos, trabalhinhos, nós estamos, ou nós nos revoltamos, ou nos entristecemos, nós criamos um portal automático de comunicação com o umbral. E esse portal pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, onde for. O portal já está sendo construído por nós. Toda vez que nós nos entregamos aos vícios, às explorações dos outros, aos desejos de vingança, aos preconceitos, criamos ligações com mentes que vibram na mesma faixa doentia e estão sintonizadas com o umbral. O umbral só existe porque nós mesmos o criamos e o alimentamos. E existirá enquanto nós insistirmos em mantê-los como os nossos desequilíbrios. E se não queremos ir ao umbral, seja no sono, no desdobramento natural ou após a morte, se nós não quisermos ir para lá, nós teremos que nos ocupar, todos nós, se tornar seres melhores, mais dignos, mais éticos, 24 horas por dia. Esse é o código de vida que o nosso Mestre Jesus nos deixou e nós estamos relutantes a aceitá-los. Obrigado a todos e agora nós vamos passar para o nosso ritual.